Bom dia, gente! Nós vamos falar hoje sobre as leis de Kirchhoff. São duas as leis de Kirchhoff. Uma das leis, a primeira delas, se aplica aos circuitos paralelo e misto. E a segunda lei se aplica aos circuitos série e circuito misto. A primeira lei fala o seguinte pra gente, que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Definição de nó. Nó é o encontro de 3 ou mais caminhos para a passagem da corrente. Então, no caso desse exemplo aqui, isso é um nó. Por que ele é um nó? Ele está sendo um encontro de duas correntes que estão chegando nele e duas correntes que estão saindo desse nó. Quais são as correntes que chegam no nó? Olha a ponta da seta. Está chegando uma corrente de 4 amperes e uma corrente de 2 amperes. Então, a soma das correntes que chega nesse nó é de 6 amperes. E o que fala para a gente a lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff? Que a soma das correntes que chega é igual à soma das correntes que saem. Então, se está chegando 6 amperes, tem que estar saindo 6 amperes também. Os dois caminhos de saída da corrente são esses. Esse daqui foi informado que saiu 1 ampere e tem que sair 6. Então, nesse outro ramo aqui, obviamente, a gente vai ter uma saída de 5 amperes de corrente. Um exemplo dentro de um circuito. Esse ponto aqui é um nó, é o encontro de 3 ou mais caminhos. Então, eu tenho 1 caminho, 2 caminhos, 3 caminhos. Algumas literaturas colocam um ponto aqui também. Só que esse não é um nó, tá? Isso daqui é só uma curva que se faz com fio. Que se fosse contar o encontro de caminhos, daria 2 caminhos. Então, isso daqui não é definido como um nó. O nó vai ser um encontro de 3 ou mais caminhos de chegada de corrente. Então, nesse caso, está chegando no nó uma corrente de 10 amperes. Independente de quantos ramos eu tenho na saída, em quantos ramos essa saída se divide, eu tenho que sair também com 10 amperes. Então, se dos 10 que entraram, 7 vieram para o R2, quantos que passam por R3? 3 amperes. Tranquilo, né? Agora, a segunda lei. A segunda lei de Kirchhoff fala para a gente que a soma das tensões de uma malha é igual à tensão da fonte desta malha. Colocando em exemplos vai ficar mais fácil. Isso daqui é uma malha. O que é uma malha? É um caminho fechado. Tá joia? Qual que é a fonte dessa malha? 40 volts. Então, a soma das tensões dos resistores tem que dar 40. Dos 40, esse daqui já tomou 20. Quanto sobrou para o de cá? 20 volts. Pelo meu exemplo, deu metade aqui, tá? Mas não quer dizer que todas as vezes a tensão vai dividir pela quantidade de resistores. A tensão só vai ser igual nos resistores se os meus valores aqui de R1 e R2 forem iguais. Se eles forem diferentes, eu não posso usar essa regra. Então, por exemplo, se dos 40 esse R1 tivesse tomado para ele 10 volts, sobraria para o R2 30 volts. 10 mais 30, os 40 volts da fonte. Segundo exemplo, a aplicação da segunda lei de Kirchhoff num circuito misto. Aqui, se a gente for olhar quais são as malhas, a gente tem a primeira malha, que é esse caminho fechado, e a segunda malha, que é esse caminho fechado. Então, vamos colocar aqui, essa é a malha 1 e essa é a malha 2. Quem que é a fonte de tensão da malha 1? A própria fonte do circuito. Então, a gente sabe que 100 volts, que é a fonte total desse circuito, é a fonte de tensão para a malha 1. Então, quantos resistores a gente tem dentro da malha 1? A gente tem o R1 e a gente tem o R2. Então, esses 100 volts, eles vão ser divididos para esses dois resistores. Tá joia? Então, se tivessem 3 resistores, 4 resistores, essa fonte de tensão vai ser dividida para todos os resistores que estiverem dentro da primeira malha. Então, se dos 100 volts, esse resistor já tomou para ele 40, sobrou para esse R2 uma tensão de 60 volts. Daí, agora a gente tem que analisar a segunda malha, malha 2 de circuitos.
Como que a gente vai fazer? A fonte já ficou perdida lá no início, ó. A fonte do circuito, ela era só para a malha 1. Agora, na malha 2, quem passa a se comportar como fonte de tensão é justamente esse resistor que está dividindo as duas malhas, que fica entre as duas. Então, a fonte da malha 2 vai ser o R2, que vai estar fornecendo 60 volts para essa malha. Então, a soma das tensões dos resistores dessa malha tem que dar os 60 volts. Quantos resistores eu tenho para esses 60 volts? Eu tenho R3, R4 e R5, 3 resistores. Então, eu posso falar que a soma da tensão dos 3 resistores, a soma das 3 tensões, vai dar uma tensão de 60 volts. Não posso afirmar aqui que vai vir 20 volts para cada resistor. Só viria 20 volts para cada resistor, ou seja, 60 dividido por 3, se o valor das 3 resistências forem iguais. Se o valor delas forem diferentes, a gente vai ter que fazer uma análise que é o que a gente vai ver na próxima videoaula.